Minha melhor amiga se casou com meu ex-namorado rico só pra fazer ciúmes em mim. Oi, pessoal. Criei essa conta só para desabafar, porque sinceramente nem sei como lidar com isso. Tudo começou há uns 3 anos quando eu estava namorando o Lucas. Ele era aquele tipo de cara que parece ter saído de um filme. Bonito, bem-sucedido e com um charme que fazia qualquer um se derreter. Ele trabalhava como gerente de marketing em uma grande empresa e sempre parecia ter tudo sob controle, o que só aumentava meu fascínio por ele. Eu me apaixonei rápido e por um tempo achei que ele também estava na mesma vibe. A gente tinha planos, falava sobre o futuro, viagens, até filhos. Eu estava completamente entregue. Nosso relacionamento parecia perfeito por fora, mas havia pequenos sinais de que algo não estava certo. O Lucas era atencioso, mas de vez em quando parecia distante, como se estivesse sempre com a cabeça em outro lugar. Eu atribuía isso ao estresse do trabalho e nunca imaginei que pudesse ser outra coisa. Foi aí que entrou em cena a minha melhor amiga, a Carol. Nós éramos amigas desde a faculdade, praticamente irmãs. Carol sempre foi o tipo de pessoa que chama atenção sem esforço, sabe? Ela era carismática, engraçada e tinha aquele ar de não me importo que fazia todos gravitarem ao redor dela. Ela sempre foi o centro das atenções, e eu nunca me incomodei com isso. Até que comecei a perceber umas coisinhas estranhas. Ela sempre fazia piadinhas sobre o Lucas, do tipo: "Nossa, amiga, como você conseguiu fisgar um cara desses?" Ou: "Se você não cuidar dele, eu roubo pra mim, hein?" Eu ria, achando que era só brincadeira. Ingênua, eu sei. O problema é que, com o tempo, essas piadinhas vieram acompanhadas de olhares demorados, toques inocentes e uma certa intimidade que me incomodava. Teve uma vez, em um churrasco com amigos, que peguei ela rindo de algo que ele sussurrou no ouvido dela. Quando perguntei o que era tão engraçado, eles só trocaram olhares e mudaram de assunto. Teve outro episódio marcante em uma viagem que fizemos juntos para uma cidade litorânea. Era um grupo grande, então achei que seria tranquilo. No começo, estava tudo ótimo, mas logo percebi que Carol e Lucas estavam sempre por acaso juntos. Fosse para pegar uma bebida, fazer uma caminhada na praia ou até dividir o banco do carro. Eles riam das mesmas piadas internas, trocavam olhares cúmplices que me deixavam desconfortável. Quando confrontei o Lucas sobre isso, ele disse que eu estava paranoica. Já Carol, com aquele ar de superioridade, apenas riu e disse: "Amiga, você precisa relaxar. Confia em mim." O desconforto aumentou quando, em um aniversário que organizei para o Lucas, Carol apareceu com um presente incrivelmente pessoal. Um relógio vintage que ele havia mencionado uma vez, em uma conversa que nem eu lembrava. O detalhe? Ele ficou mais animado com o presente dela do que com o meu. Isso foi um choque para mim, mas mais uma vez tentei ignorar. Eu me convencia de que estava exagerando. Além disso, havia pequenos gestos que me deixavam desconfortável. Por exemplo, em um jantar de casal que organizei, Carol fez questão de sentar ao lado do Lucas, enquanto eu ficava do outro lado da mesa. Durante o jantar, ela tocava no braço dele para enfatizar uma piada, ria alto de tudo que ele dizia e parecia ter um interesse especial em qualquer coisa que ele falava. Quando eu chamava a atenção dela para isso, ela dizia que eu estava insegura e que ela jamais faria algo. Do tipo, um dia, depois de uma briga boba com o Lucas sobre ele esquecer nosso aniversário de namoro. Detalhe, ele esqueceu enquanto estava em um evento onde, adivinhem, Carol também estava. Desabafei com ela. Ela ouviu, me aconselhou e pelo visto decidiu que aquele era o momento perfeito para dar o bote. Pouco tempo depois, comecei a notar que o Lucas estava distante. Menos mensagens, menos encontros, e quando nos víamos, ele estava sempre no celular. Descobri que eles estavam se encontrando pelas minhas costas quando vi uma notificação no celular dele com uma mensagem da Carol. "Mal posso esperar para te ver de novo." O mundo desabou. Terminei com ele, obviamente, e me afastei da Carol. Doeu perder os dois, mas achei que era o melhor. Passei meses tentando entender o que tinha acontecido, revivendo cada momento em busca de sinais que eu pudesse ter ignorado. Fiz terapia, viajei, mudei de cidade por um tempo, só para tentar me encontrar novamente. Conheci pessoas novas, tentei me reinventar, mas aquela sensação de traição persistia, como uma sombra que eu não conseguia afastar. Avançando para o presente, 1 ano atrás, eles começaram a namorar oficialmente. Eu já tinha superado o Lucas,
Mas o que me pegou foi o jeito que a Carol fazia questão de esfregar o relacionamento na minha cara. Postagens casuais nas redes sociais com legendas do tipo: quem diria que o amor verdadeiro estava bem debaixo do meu nariz? Fotos em lugares que eu e o Lucas planejávamos visitar juntos, presentes que ele jurava nunca gostar de dar, mas que agora pareciam seu hobby favorito. E o pior, ela fazia questão de me marcar em algumas postagens ou me enviar diretamente as fotos só para compartilhar a felicidade. Achei que era só paranoia minha, até que fui a um casamento de uma amiga em comum. A Carol estava lá com o Lucas, claro. Durante a festa, ela fez questão de sentar perto de mim, puxar assunto e soltar pérolas como: o Lucas sempre disse que eu entendo ele de um jeito que ninguém mais entende. Foi desconfortável, mas eu mantive a classe. No final da festa, ela ainda teve a audácia de me dizer que sentia falta da nossa amizade e que as coisas simplesmente aconteceram. Como se trair uma amiga fosse um acidente inevitável. Então veio o golpe final. O casamento deles. Fui convidada, porque eu não sei. Mas obviamente recusei. Mesmo assim, minhas redes sociais foram bombardeadas com fotos e vídeos. A cerimônia parecia ter sido planejada para ser tudo o que eu um dia quis. O vestido dos meus sonhos, a música que eu e o Lucas considerávamos nossa. Até o destino da lua de mel era o mesmo que tínhamos discutido juntos. Eles fizeram questão de registrar cada detalhe, como se fosse uma performance, ensaiada para mim. Conversando com amigos em comum, descobri que a Carol fazia questão de mencionar meu nome sempre que podia. A fulana ia adorar isso. Ou, engraçado como isso era o sonho dela, né? Foi aí que percebi. Ela não se casou com o Lucas porque o amava. Ela fez isso para me atingir, para provar alguma coisa que nem sei o que é. Uma amiga em comum até me contou que durante o planejamento do casamento, Carol comentava sobre como queria ver a minha reação. Parece que para ela, o casamento era mais sobre mim do que sobre o próprio noivo. O mais irônico, eu não sinto mais nada pelo Lucas. O que me machuca é a traição da Carol. O fato de que nossa amizade significava tão pouco para ela. Hoje, olho para tudo isso e só consigo pensar no quanto sou grata por ter saído dessa história. Eles merecem um ao outro. Pelo que soube, o casamento deles nem está indo tão bem assim. Brigas constantes, desentendimentos sobre coisas que, ironicamente, eram os mesmos problemas que tive com o Lucas. Parece que o conto de fadas deles é cheio de rachaduras. Mas ainda dói. Não pelo relacionamento, mas pelo que perdi. Uma amiga que achei que estaria ao meu lado para sempre. E eu precisava desabafar. Às vezes me pego pensando no que poderia ter feito diferente, mas a verdade é que a traição deles diz mais sobre eles do que sobre mim. E apesar da dor, sigo em frente, construindo uma vida onde sou a protagonista da minha própria história, sem precisar de validação de quem nunca mereceu meu amor ou amizade. Hoje, estou em um lugar melhor. Estou em um novo relacionamento com alguém que realmente me valoriza e me respeita. Contei essa história porque sei que muitas pessoas já passaram por algo parecido. Se você está lendo isso e se identifica, saiba que você merece mais. O amor verdadeiro não precisa ser uma competição. E, acima de tudo, amizades verdadeiras não machucam desse jeito. A vida é muito curta para perder tempo com quem não valoriza você de verdade. Desde então, tenho refletido muito sobre o que significa a amizade verdadeira e como, às vezes, as pessoas que mais confiamos podem nos surpreender de formas inimagináveis. Aprendi que é importante confiar nos nossos instintos, porque lá, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Hoje, valorizo muito mais as pequenas coisas e as amizades genuínas que não dependem de competição ou ciúmes. Se tem algo que essa experiência me ensinou, é que o tempo é o melhor remédio. E, embora ainda exista uma cicatriz, ela me lembra do quanto cresci e do quanto sou mais forte do que imaginava. Continuo a jornada de autodescoberta, aprendendo que o amor próprio é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. E com o tempo, essa é a maior vingança que se pode ter. Ser feliz de verdade.